Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de terça-feira, que acontece especialmente para você, mulher, se conectar com a deusa que há aí dentro de você. Para isso, aqui a gente traz propósito de vida, saúde natural, inteligência emocional como caminhos para serem compartilhados e vivenciados até esse encontro consigo mesma. Porque sim, você tem uma deusa dentro de você se você ainda não a encontrou. E o meu grande propósito é ajudar você a encontrar essa deusa e deixar ela transbordar e aflorar para o mundo. Porque a partir daí a gente alcança muita cura, muita alegria, né? A gente traz para esse mundo muitas transformações mais do que necessárias. Especialmente nesta terça-feira de hoje, nós vamos falar sobre um aspecto da nossa maneira de ser e de estar no mundo, muito comum a nós mulheres e que eu já vivi demais, que é extremamente delicado e diria em certos casos perigoso no nosso caminho da deusa. E eu para isso vou contar para vocês uma história, uma experiência vivida por mim, que é muito significativa para o processo que eu ofereço para vocês, que faz parte das mentorias, né, que eu trago como caminhos para compartilhar. Quando eu estava em formação na técnica que eu escolhi de renascimento, que é a inteligência emocional Bioflow, eu fui mergulhando nos meus aspectos emocionais recorrentes, nas minhas emoções limitantes e descobrindo de onde vinham essas repetições que faziam com que eu, Larissa, chegasse ao final dos meus dias com muita exaustão, muito cansaço. Fui chegando numa fase da minha vida que eu sentia que eu não tinha energia mais. Não tinha energia para fazer as minhas atividades, não me sentia com energia para realizar os meus projetos, me desgastava, né, em nível familiar, no nível das minhas relações pessoais. E não foi por acaso que eu procurei, né, inteligência emocional Bioflow para tentar descobrir o que estava acontecendo. Fora isso, eu venho de uma história pessoal muito crítica com a minha alergia respiratória, com bloqueios respiratórios que há anos e anos, décadas, me limitaram a respiração e, portanto, também a minha energia. Mas eu já sabia, né? Minha busca pessoal, né, de autoconhecimento vem de longa data. Eu já sabia que as alergias não são um efeito meramente físico, né? Por mais, por exemplo, eu esteja aqui no campo, em situações alergênicas mais diversas, de poeira, de fumaça, de ácaro, de pólen de flor, mofo, tudo que se tem direito, eu sabia que não era só isso que eu precisava evitar. Que mesmo evitando os fatores alergênicos, isso não seria suficiente para me fazer respirar. E, portanto, eu estudei a fitoterapia, estudei aromaterapia, tive um alívio enorme, já contei isso aqui para vários de vocês, mas não foi suficiente. E eu venho de um berço familiar, de um berço de relações muito consciente e que há muito tempo já me dizia: Larissa, você precisa olhar para o seu ego, você precisa olhar para as suas emoções. Não vai ser suficiente enquanto você não se dispuser a fazer isso. E foi nesse momento que eu resolvi, tomei uma decisão sábia na minha vida, que foi investir recursos, não foram poucos, gente, não foi pouco tempo, muito menos pouco dinheiro, foi muitos recursos na minha formação Bioflow, que tinha como propósito principal me curar. E o que eu encontrei nesse caminho? Eu encontrei uma descoberta maravilhosa sobre mim mesma, sobre de onde vinham as minhas recorrências emocionais limitantes. Qual que era o bercinho onde nasceu um certo tipo de comportamento que fazia com que eu tomasse essa atitude perante a vida, que era cuidar e doar excessivamente para os outros, em detrimento de mim mesma. Quem aí, qual de vocês já se viu nesse cenário? As cuidadoras amorosas, né, que estão sempre abertas, disponíveis, que não sabem dizer não. Então, os problemas do marido são prioridade,
Dos filhos nem se fala, né? Filhos no céu e a mãe na terra. E eu descobri que não era por aí o caminho do equilíbrio. Eu descobri que fatos na minha vida, e especificamente no meu caso, como de muitos de vocês, esses fatos que desencadeiam esse tipo de comportamento podem vir lá do processo de nascimento, do nosso parto, dos nossos primeiros momentos de vida, dos nossos primeiros anos de vida, onde a nossa formação de personalidade, formação de estrutura emocional está acontecendo. E eu, Larissa, vivi ali um fato que desencadeou uma postura que era: eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para manter a estrutura emocional que me cerca, para não ter risco nenhum de não ser admirada, para eu ser aquela esposa e mãe perfeita, como antes era a filha perfeita, para que não dê chance para ninguém não me amar. Então esse foi um processo que a gente chama na inteligência emocional Bioflow de mentira pessoal, que era uma justificativa que eu contava para mim mesma, aqui na minha consciência, e que corroborava aquele comportamento de me exaurir todos os dias para resolver os problemas de quem estava em volta de mim. E quando eu entendi isso, percebi que isso era uma mentira e que não era a minha verdade pessoal e que não estava em acordo, não estava em equilíbrio, eu tomei a decisão, que é isso que a gente faz no processo de inteligência emocional, compreender e tomar decisões para mudar. Eu tomei uma decisão de me colocar em primeiro lugar. Mas, gente, isso não é jargão, não. Ah, você tem que se colocar em primeiro lugar. Fácil falar. Não é por aí. Colocar-se em primeiro lugar mesmo significava eu, Larissa, me amar e me cuidar em primeiro lugar, antes mesmo de cuidar das minhas filhas, e antes de cuidar do meu marido, e antes de cuidar da minha mãe, da minha avó e dos meus bichos. Na vida real, o que isso me trouxe? Isso me trouxe um crescimento imenso e um alívio mais imenso ainda, porque eu percebi que a minha exaustão era minha própria responsabilidade. E eu vejo isso acontecendo. Ouvi ontem um relato, ouvi hoje outro relato e escuto sempre que eu me abro para conversar com as minhas clientes, amigas, familiares, mulheres. Uma tendência de nós avançarmos o sinal e colocarmos os entes queridos e familiares em primeiro lugar. E isso, além de ser doentio para nós, de exaurir energia, de engolir o nosso tempo, de nos deixar desgostosa, de nos tirar o caminho livre para o nosso propósito de vida individual, investindo no propósito dos outros somente, isso tem um outro fator muito preocupante, que é quando nós não permitimos, não deixamos, não entregamos para as outras pessoas o próprio caminho delas, nós estamos impedindo esta pessoa de fazer essa descoberta, de crescer por si mesma e de trilhar o seu Dharma, o seu propósito de vida, o seu caminho. Então, por exemplo, se você tem um marido que está passando por uma situação complicada, de estresse, de ansiedade, de dificuldade financeira, de problema no trabalho, de problemas de saúde, entenda, você tem todo o direito, é belo, é sábio que você apoie, mas não é sábio, não é inteligente que você faça nada por ele, que você tome decisões por ele, que você pague por ele, que você insista com ele. Por quê? Se uma pessoa não toma uma atitude em prol de si mesma, conscientemente e assumindo a própria responsabilidade pelo seu processo de cura, de melhoria, de desenvolvimento, não vai funcionar. Né? Então é o que acontece com muitas mulheres. E aí, de sobra, o que acontece do lado de lá? Este marido, ou este filho, ou esta amiga, ou quem quer que seja, se acomoda na atitude sempre preponderante, sempre adiantada e sempre resoluta da companheira, do companheiro, do pai, da mãe que está fazendo por ele.
E aí depois, lá na frente, vai reclamar, eu tô tão exausta, não aguento mais, minha vida tá um sufoco. Mas essa pessoa não toma atitude, esse filho é um folgado, eu peço para fazer as coisas, não faz. Viram pessoas sem atitude, sem iniciativa, sem entusiasmo. Por quê? Porque lá atrás tem uma outra pessoa que foi bloqueando no caminho o exercício dessa atitude, desse entusiasmo, dessa motivação, dessa responsabilidade que precisava ser assumida pela própria pessoa. Né? Então, aqui no meu cenário, no meu contexto, o que aconteceu quando eu tomei essa atitude? Olha só, as minhas filhas hoje têm 9 e 10 anos, quase 9 e 11. Na época, tinham muito menos, isso foi há 4 anos atrás. Crianças pequenas que eu pensei, como que eu, mulher, mãe, companheira, posso colocar em prática o cuidar de mim e me amar em primeiro lugar? Para me poupar energia, para que eu seja uma mãe e uma mulher mais brilhante, mais centrada, mais relaxada, mais interessante, mais admirável. E aí eu pensei, puxa vida, as minhas filhas gostam de me ajudar. São meninas ativas, inteligentes, têm energia, têm entusiasmo com a vida. O que é que elas vão poder fazer para me ajudar? Tem gente que olha, tem gente antiga que olha e fala assim, lá, tá pondo as meninas para trabalhar nessa idade. Mas do lado de cá é assim, olha, filha, eu vou recolher a roupa do varal todo dia, vou colocar lá na sua cama. Eu quero que a partir de hoje você dobre e guarde as suas roupinhas do jeito que você gosta. O armário vai ser do jeito que você quer, as roupinhas vão ficar dobradas do seu jeitinho e não do meu. Topa? Topa, mamãe. Eu nunca mais na vida, tem 4 anos, portanto as minhas filhas tinham 5 e 7 anos. Tem 4 anos que eu não dobro e não guardo uma peça de roupa de filha minha. Maldade? Não, elas fazem isso com a maior facilidade e alegria. O armário está constantemente impecável sem eu ter que pedir. Outra coisa, filhinha, vamos fazer um bolo? Você gosta muito de fazer bolo. Vamos fazer um bolo hoje. E aí elas já aprenderam a fazer bolo desde pequenininhas, porque sempre me acompanharam. Você vai lavar tudo que é peça de plástico que não quebra. E a mamãe vai lavar as que são perigosas. Combinado? Combinado. E assim foram fazendo. Hoje em dia, elas têm total autonomia, responsabilidade por tudo que fazem. Vão para a cozinha, fazem as coisas, até fazem o bolo e me entregam quando eu chego em casa. Então, olha só, eu não só me poupei de atividades diárias que, se a gente for somando ao longo dos dias, fazem muita diferença na nossa rotina, como eu também promovi nelas uma satisfação de se sentirem com condições de realizar por si próprias coisas que para elas são grandiosas. Agora vamos falar dos companheiros. Aqui teve uma conquista de leveza, foi uma transição tão suave e ao mesmo tempo positiva. Por quê? Porque a pessoa, além de acionar por ela mesma, no dia a dia, sutilmente, sua própria atitude em resolver suas coisas, mas tem um outro lado que, mulher, você precisa prestar atenção. Quando você assume essa postura, você cria dentro de você uma energia de deusa, de poder pessoal, de decisão, de firmeza, que aos olhos dos outros, especialmente do outro companheiro, se traduz em admiração. Porque ali tem uma coisa forte, firme, que é notavelmente positiva, que traz benefício, que torna a pessoa mais bonita, que a casa fica com uma energia interessante, até mais sensual, porque está descansada, entende? Então, às vezes a gente toma atitudes achando que vai ajudar e lá no fundo a gente está impedindo, atrapalhando, colocando limites para o que podia também florescer, achando lá no fundo que é uma obrigação ou que isso nos torna mais poderosas, mais guerreiras. Quanto mais eu cuido, mais força eu tenho. Não, gente. Faz tempo que eu, Larissa, olha que tem anos e anos que eu moro no campo,
que desperto a índia de alma que há em mim, que faço trabalhos de força, trabalhos de coragem, e eu achava que, nossa, que maravilha, eu sou uma mulher guerreira, eu sou uma mulher guerreira para realizar, eu sou uma mulher guerreira para suportar, eu sou uma mulher guerreira para assumir. E aí eu descobri com todo esse processo de inteligência emocional que não há vantagem nenhuma em ser essa guerreira. Que a grande vantagem é você encontrar o seu equilíbrio, em que há momentos em que você desperta guerreira e há momentos em que você é uma dama, há momentos em que você é a deusa, há momentos que você é uma deusa quando estiver na cama, há momentos em que você é uma deusa quando você é mamãe com uma criança no colo. Todas essas facetas da deusa que você tem merecem ser visitadas, reconhecidas, acolhidas e vividas, para que você entre em equilíbrio. Relaxe, se nutra, tenha mais energia, mais beleza e seja mais admirada. Isso vai repercutir onde? No seu propósito de vida? Vai te colocar com energia mais fluida para você encontrar quem você realmente é. O que a deusa que está aí em você quer viver e você oferecer o caminho para ela, né? Com elegância, com alegria, com sensualidade, com leveza. Então observe a partir de hoje o que você talvez esteja fazendo que pode não ser responsabilidade sua e que você precisa começar a entregar para quem é o responsável. Seja seu marido, sua companheira, seus filhos, sua mãe, seu pai, irmão, tia, vovó, vovô, quem seja. Pensa nisso, reflita. E volte terça-feira que vem, porque toda terça-feira a gente tem esse bate-papo e essa lembrança de que somos deusas. Até a próxima!